Com o rosto já limpo e hidratado, vou aplicar esse primer, é o Magix da Avon. Perceba que ele é tipo um creme e ele é bem emoliente. Eu gosto muito de aplicá-lo, principalmente aqui na área dos olhos. Aplico onde eu tenho as linhas finas abaixo dos olhos e também aqui no finalzinho do olho. Eu vou fazer a camuflagem. Para fazer a camuflagem, estou usando esse batom. Esse é o Carmim da Avon Color Trend. Perceba que ele fica bem vermelho. E eu vou aplicar aqui na parte onde eu tenho as olheiras. Vou fazer a aplicação com o dedo mesmo. Perceba que eu não estou aplicando muito produto. Agora eu vou usar o pó de seda 2 da Maria Margarida para estar selando todo o batom que eu apliquei ali abaixo dos olhos. Perceba que eu tirei bastante do excesso do pó e vou fazer uma aplicação ali, ó, bem suave, somente para selar mesmo aquele batom cremoso, para não acumular e não deixar aquela make com aspecto pesado. Fiz aqui minha misturinha de base, sempre coloco um tom mais claro e um tom bem mais escuro, e aí misturo para chegar no meu tom de pele. E aí vou aplicando assim, depositando com o pincel língua de gato, em seguida venho com a esponjinha esfumando toda essa base e uniformizando essa pele. A esponjinha tá úmida, tá, pessoal? A iluminação deu uma mudada porque eu tive que ligar minha ring light, porque escureceu um pouco aqui. Vou aplicar o corretivo da Evina e eu misturo esses dois tons para fazer os pontos de iluminação. Vou aplicar aqui abaixo dos olhos, percebe que eu vou dando leves toquezinhos, sem arrastar o produto. E vou colocar também aqui no finalzinho do olho. Também aplico no nariz, no queixo e nas laterais do rosto para estar fazendo os pontos de iluminação. Faço a iluminação dessa forma, gente, porque eu gosto de destacar alguns pontos, né, fazendo o efeito luz e sombra para estar alongando um pouco o meu rosto. Agora eu volto novamente com o pó de seda 2 da Maria Margarida. Pego com o pincel, tiro ali o excesso e vou aplicar abaixo dos olhos. Vou aplicando o pó ali, dando leves toquezinhos para estar selando o corretivo que eu apliquei ali abaixo dos olhos. Estou usando esse pó de seda porque ele é bem fininho e com o pincel ele vai ser depositado na medida, não vai acumular produto. Porém, agora para selar o restante do rosto, eu vou usar o pó da Max Love. É um pó banana da Max Love, ele é bem amarelinho. E aí esse pó banana eu vou aplicar com a esponjinha, ó, perceba que essa esponjinha é aquelazinha de veludo. E aí eu vou selar aqui, né, vou aplicar no nariz, um pouco na testa, no queixo, nas laterais do rosto, para estar selando, porque ele vai dar um pouquinho mais de cor, né, na verdade, ele vai dar uma leve nuance aqui onde eu apliquei ele. O pó de seda da Maria Margarida, ele não dá essa nuance, ele sela a sua pele, no caso do meu tom de pele, ele sela o meu tom de pele sem deixar nenhuma cor. Porém, esse pó banana, como vocês podem perceber, ele dá uma certa nuance. Fica um tonzinho bem clarinho ali, bem pouquinho, mas dá assim uma certa nuance. Por isso eu gosto de aplicá-lo aqui nessas partes do rosto. Agora eu venho com um trio de contorno da My Life. Como vocês sabem, eu gosto muito de usar esse tom mais roxinho. Eu vou aplicá-lo aqui nas laterais do rosto, fazendo o contorno. Vou puxando lá até lá em cima, ó, das maçãs do rosto, até a raiz do cabelo, fazendo sempre esses movimentos circulares para não deixar falha, gente. Minha pele ainda está molhada, por isso é importante esfumar bem para não ficar marcado. Vou contornar também o nariz e eu dou uma pressionadazinha no pincel, né, para deixar ele bem achatadinho, e aí faço a aplicação desse contorno também no nariz. Tô aplicando o contorno mais aqui, ó, puxando lá para cima até o iniciozinho da sobrancelha. Perceba que eu vou dando uma esfumadinha, mas é preciso ter um cuidado, gente, para aplicar o contorno dessa forma, porque se os seus olhos já forem juntinhos, mais próximos um do outro, esse tipo de contorno vai fazer juntar ainda mais os seus olhos. Como eu tenho conhecimento aí de visagismo e colorimetria, eu vou fazendo dessa forma, mas é preciso tomar um pouco mais de cuidado. Vou contornar também aqui nas laterais do rosto e perceba que vou fazendo como se fosse um V, né? Vou fazendo ali movimentos inclinados. Não vou aplicar no queixo, porque eu quero deixar o queixo um pouquinho mais destacado. E aí você vai perceber que o meu rosto vai ficar um pouco mais fino. Agora eu vou fazer a aplicação do blush. Vou usar um duo de blush hoje. Esse é um duo da Mahave. Gosto muito dele. Vou aplicar com o pincel de pó. Eu gosto de fazer essa aplicação do blush com o pincel de pó, porque eu acho que esfuma super bem e fica bem suave.
Normalmente as minhas maquiagens eu gosto de deixar ela com aspecto mais natural, mais suave, por isso eu opto sempre por pincéis bem fofos, apesar de ser sintéticos, eles têm as cerdas bem fofas, e aí eu vou esfumando bem para poder ficar com esse aspecto mais naturalzinho, mais suave, sem ficar muito pesado de que tá com muita maquiagem. Agora sim, vou selar todo o meu rosto, vou usar esse pó da Avon Mate Real e vou aplicar em todo o meu rosto para estar selando toda a minha pele. E tá também removendo esse pó mais claro que tá aqui no meu rosto, né, que eu deixei descansar um pouquinho na pele. Volto novamente com o trio de contorno da My Life, porém agora eu vou pegar esse tom mais clarinho. Perceba que eu peguei um pincelzinho tamanho médio, ele é bem fofinho e encaixa certinho aqui no início dos meus olhos. Por isso é importante você pegar um pincel de acordo aí com o tamanho da sua pálpebra. Aplico esse tom mais clarinho aqui no início dos olhos, fazendo movimentos circulares e perceba, eu estou puxando um pouquinho ali para cima do côncavo. Agora eu vou pegar esse tom mais escuro, que é o tom mais roxinho do contorno, e vou aplicar, perceber que eu troquei de pincel, peguei um pincel um pouquinho maior e vou fazendo movimentos circulares, vou aplicar aqui em todo o restante da minha pálpebra. Agora eu vou fazer um truquezinho aqui usando o batom da Avon Power Stay 24 horas. Sim, esse é aquele batom que gruda e que não solta de jeito nenhum. Ele tem brilho, depois que você pressiona ele, ele aparece os brilhos. Eu vou aplicar esse batom aqui na pálpebra, exatamente onde eu fiz a aplicação daquele tom mais escuro do contorno. E aí, deposito ali um pouquinho do batom, venho com o pincel dando leves batidinhas e depois a gente vai pressionar um pouquinho para ativar os brilhos aqui desse batom. Eu quero deixar com uma certa nuance, porém com efeito molhado, com um brilho como se tivesse com aspecto molhado. Vocês vão ver como que vai ficar o resultado, fica muito bacana. Perceba que agora eu estou pressionando o pincel, ó, dando batidinhas para poder estar ativando aí os brilhos do batom. Power Stay da Avon 24 horas. Faço a aplicação do lápis preto na linha d'água. Esse lápis preto também é da Avon. Eu vou aplicar em toda a linha d'água. Vou pegar o preto aqui dessa paletinha da Ruby Rose e vou fazer um falso delineado gatinho. Perceba que eu peguei um pincelzinho chanfrado e eu vou aplicar a sombra preta ali rente à raiz dos cílios, do início ali do cantinho lacrimal até o finalzinho do olho. Eu vou levemente esfumando para fazer como se fosse um delineado esfumado. Mas ele vai ficar tipo um falso delineado gatinho, ó. Bem suavezinho, vou puxar a pontinha ali do delineado gatinho. Agora eu venho com o pincel fofinho e vou esfumar ali aquele preto que eu apliquei, né? Daquele falso delineado gatinho. Faço a aplicação da máscara de cílios e logo em seguida eu vou fazer a aplicação do batom. Esse batom, ele tem um rosadinho, né, um nude meio rosado. Eu acho lindo esse batom, gente. Sou apaixonada por essa cor, acho que fica bem bonito. Para dar um efeito esfumado, vou aplicar um outro batom nude, mais no centro dos lábios. Para não deixar ele tão rosa, né, para ficar um esfumado. Ficar aquele efeito ombre. Agora eu vou aplicar o iluminador. Esse iluminador é da Pink 21. E eu apliquei ele também, um pouquinho dele nos olhos, gente. Dei apenas uma carimbadinha para dar esse efeito espelhado, né? Meio molhado. Eu acho que ficou bem bacana para essa pegada dessa make. Agora eu vou fazer a aplicação desse bronzer da Luisance. Pessoal, eu gosto muito de brincar com as cores, principalmente na questão do iluminador. Por isso, não só como iluminador, mas também a base, eu gosto sempre de colocar um tom neutro ou um tom quente junto com um tom frio, para dar um efeito, uma certa nuance na pele, gente, dar um efeito diferente. E eu gosto muito de brincar com esses tons, né, tanto o tom quente como o tom mais frio, ou um tom neutro e um tom quente. Por isso eu fiz a aplicação do Pink 21, né, do iluminador que é prateado, e agora eu venho com o bronzer e aplico por cima. E olha que efeito lindo que dá. E é isso, pessoal, tá pronta a nossa make, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, o que vocês acharam da make, que eu vou estar respondendo todo mundo aqui nos comentários. Um forte abraço para todos vocês, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima, tchau, tchau!